conceito de vazão, ele não deveria ser estudado pela física do Enem. Justamente porque vazão, ele é estudado dentro de um assunto chamado de hidrodinâmica, que é um anexo da hidrostática. A hidrodinâmica, ela calcula, por exemplo, a velocidade com que um fluido sai de uma mangueira. Ele calcula a famosa equação de Bernoulli, o princípio da continuidade. Enfim, hidrodinâmica calcula fluidos em movimento, que é diferente da hidrostática que calcula ou experimenta alguns fenômenos sobre fluidos que estão parados, estáticos. Só que dentro da matemática existe lá um trechinho da matriz de referência que trabalha as grandezas e a razão proporcional entre elas, ou seja, a razão em proporção ou proporcionalidade. E vazão, pessoal, nada mais é do que uma razão, certo? A vazão seria a razão com que um volume, olha só, flui por intervalo de tempo. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui um tubo, certo? Um tubo que vai fazer um transporte de um volume hídrico, de um volume de água, de um ponto para o outro, certo? Esse volume de água que sai de um ponto, ó, e vai para outro, passa por uma seção transversal. E esse volume que passa por essa seção transversal é justamente a nossa vazão. Então, volume por tempo é o que você precisa saber do conceito de vazão, certo? Então, vazão é um fluxo. Vazão é a quantidade de volume de alguma coisa que passa ali numa seção transversal por intervalo de tempo. Nessa questão em específico, ele não cita de forma genérica ou generalista o conceito de vazão. Ele restringe para um conceito chamado de vazão de massa, ou, na física, conhecida como vazão mássica. Daniel, me diz um exemplo que a gente pode calcular nisso aí. Vamos lá. Imagina que eu tenho também uma tubulação aqui, só que nesse meu caso eu estou falando de uma indústria que vende doce de leite, mel, sei lá, alguma coisa que seja, sei lá, densa. Eu posso calcular a quantidade de massa que passa aqui por essa seção transversal, certo? Ah, Daniel, passou por aqui 1 quilo de mel durante aqui, olha só, 10 segundos. Cara, eu acabei de calcular a vazão mássica. A vazão com que 1 quilo de mel passa ali durante 10 segundos. Beleza? Então, isso aí é vazão mássica. É a razão de um volume, ou nesse caso, de uma massa, por intervalo de tempo. E isso é o que você precisa saber sobre um conteúdo que não deveria estar na prova do Enem, que seria hidrodinâmica. Beleza? Lembrando que o Enem usa o argumento de que esse conteúdo é de razão e proporção para explorar esse conceito. Então, se você pensa que você não precisa saber do conteúdo de velocidade, por exemplo, que seria a distância percorrida pelo tempo, para a prova de matemática, você está enganado. Precisa. Você precisa ter decorado que velocidade é distância por tempo na prova de matemática, porque isso é uma razão também, e eles podem explorar mesmo sem dar a fórmula. Tranquilo? Então vamos lá, vamos ler aqui a questão número 13 e deixar de enrolação. Um chacareiro deseja instalar em sua propriedade uma turbina, olha só, um tópico de hidrodinâmica, com um gerador de eletricidade de 2 HP. Quem não sabe o que seria esse 2 HP, essa unidade ele está relacionado com cavalos de potência. Quem já ouviu falar? Ah, Daniel, do meu carro eu tenho um carro com, sei lá, um Renegade que tem 186 cavalos de potência. Foi um carro bacana, né? Potentezinho ali. Só que quando a gente fala que HP é cavalos de potência, eu estou fazendo uma tradução livre para o inglês, tá? H é horse e P é power. Então, esse motor aí, ó, ele tem 2 cavalos de potência, 2 horsepower, beleza? Meu inglês é péssimo. 2 horsepower, 2 cavalos de potência. Em queda d'água de 20 metros de altura. Sabendo que 1 cavalo de potência, sabendo que 1 HP equivale a 3 quartos ou 0,75 kWh e que gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, e considerando, e pegue aí, hein? Ou construção lasqueira, e considerando que toda a energia potencial da queda é transformada em energia elétrica, olha só, diz que o rendimento é de 100%, né? É correto afirmar que a vazão mássica de água necessária para acionar esse gerador é igual a quanto? Que leitura pesada, né? Mas vamos lá. Vamos resolver essa questão 13 aqui com bastante calma, tá? Perceba que esses últimos 3 modelos de potência, a gente precisa dar uma atenção um pouco maior, porque são questões de fato um pouco mais complexas, um pouco mais de
junção de habilidades que a gente aprendeu nos tópicos anteriores. Então vamos lá. Nessa questão a gente vai, a princípio, converter, tá, esses valores. Ó. Vamos guardar aqui essa informação. Eu tenho 2 cavalos de potência, 2 HP. E a questão falou que cada HP equivale a 3 sobre 4 mil watts. Então, fazendo já essa conversão, ó, a gente tem aqui 15 vezes 10 a 2 watts, beleza? Então, 2 HP, multipliquei isso aqui por 2. Lembrando que esse K equivale a 10 à terceira, ou 1000. Então, a gente tem esse valor aí, né? 15 vezes 10 ao quadrado, ou 1.500 watts. Beleza. A gente sabe também que a potência utilizada nesse caso, em todos os casos, é a variação de energia pelo tempo. Só que aqui essa variação de energia é quanto de energia potencial gravitacional está sendo convertida. Concorda comigo? Ah, Daniel, como é que eu converto essa energia potencial gravitacional? É só colocar mg ΔH, que é a variação de energia potencial que você está trabalhando. Isso aqui por intervalo de tempo. E olha só, olha as entrelinhas, tá? Massa pelo tempo é justamente a nossa vazão mássica. Certo? Cara, é engraçado que na faculdade de física, né, a gente meio que decora isso aqui. Engraçado que muitos amigos meus da faculdade, eles falavam, naquela prova, a gente só precisa usar P é igual φGH. φGH. Φ é isso, G é isso, ΔH é isso. Pô, por que você está querendo decorar essa expressão? Eu, particularmente, opto por não decorar. Claro que muita coisa a gente decora justamente por usar muito, né? Mas eu prefiro começar daqui. E fazer a historiazinha e não querer guardar na minha cabeça um monte de lixo matemático até chegar nessa expressão. Então, se você lembra que a potência é a rapidez com que a energia se transforma e vai fazendo as substituições, vai fazendo as interpretações de maneira correta, você de fato é um excelente aluno de física e não um decorador de fórmula, beleza? A gente substitui valores agora, basicamente isso, né? Ó, a potência, a questão já me falou, né, que seria 15 vezes 10 a 2. O valor da vazão máxima que eu quero saber, gravidade é 10 e a variação de altura é 20 metros, beleza? Então a gente tem aqui o quê? Vamos lá. O valor da minha vazão seria 15, eu vou botar 2 zeros já aqui, 10, 20. Cortei 0 com 0, 0 com 0. Eu fiquei com 15 dividido por 2, eu fiquei com 7,5. 7,5 o quê, Daniel? Lembra que é vazão mássica. Vazão mássica é massa pelo tempo. Então, ó, unidade do sistema internacional, quilo e segundo. Beleza? 7,5 quilos por segundo, marcamos nessa questão alternativa, letra C. Beleza? Cara, essa questão apareceu no Enem 2009, né? Que foi, de fato, uma questão que falava sobre vazão mássica exclusivamente. Mas ela apareceu em outros momentos não citando o termo vazão mássica. Mas você vai encontrar muitas outras questões, inclusive em Enems muito mais modernos, não falando sobre vazão, mas você precisando da vazão, e lembrando que a vazão seria encontrada aqui, ó, a razão de massa por tempo, para utilizar esse termo. Inclusive, olha só, em muitas questões que você não precisa saber sobre a vazão mássica, e a questão dá para você a densidade de alguma coisa, você pode melhorar essa expressão, tá? Quando a gente tem, ó, M, G e ΔH, e a questão deu densidade de maneira aleatória, é porque você não vai falar sobre a vazão mássica, mas a vazão hídrica, a vazão de um fluido. Aí o que é que eu faço, hein, Daniel? Aí você faz o seguinte, ó. Onde tem esse M, você troca pela densidade vezes volume. Lembra lá que densidade, né, a massa pelo volume, a concentração de alguma coisa pelo volume que ele ocupa? Então eu troquei a massa por densidade vezes volume. Eu vou repetir todo o resto aqui, ó. E quando você pega o valor de V sobre T, aí de fato a gente está falando sobre o estudo da vazão hídrica mesmo. Aí fica a densidade, a vazão hídrica, G, ΔH, certo? Então, isso aqui, ó, não decora, pelo amor de Deus. É vazão e isso aqui é vazão mássica, beleza? Uma coisa é volume sobre o tempo, outra coisa é massa sobre o tempo, beleza? Questão espetacular.